Olá ao vivo, bom dia a todos e todas, bom dia. Como estamos mais esse encontro, mais essa terça-feira de entrevista, né? Dessa vez a gente está aqui com uma figura que eu acabo de conhecer, coisa rara no setor, geralmente eu conheço muita gente, mas dessa vez vai ser um prazer para mim conversar justamente com o meu colega aqui de profissão, e que eu queria perguntar justamente, Caetano, já começar com a pergunta, né? Me conta um pouco sobre o Arrastão, que é a organização que você está envolvido. Me conta um pouco sobre você, mas menos, porque eu vou falar muito, vai falar muito sobre você, sobre a sua figura. Nesse primeiro momento, me conta um pouco sobre a Arrastão, que é a organização que você representa aqui. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Primeiro da gente conversar, se conhecer e poder trocar essa ideia, esse bate-papo gostoso e ao mesmo tempo tão importante, né? Em relação às atividades aí do terceiro setor, das organizações sociais e o que a gente tem para poder contribuir e para aprender e trocar ideia em relação a essas questões, né? Meu nome é Caetano, tenho 40 anos, né? Sou assistente social de formação, psicanalista, tenho MBA em administração do terceiro setor, já atuo no terceiro setor aí há mais de 15 anos, né? E atualmente, há pouco tempo, na verdade 2 meses, eu fui agraciado aí para poder fazer a coordenação institucional do Projeto Arrastão, né? Essa ONG tão tradicional aí de São Paulo, a gente que faz parte das redes aí do terceiro setor, conhece bem o trabalho do Arrastão. O Arrastão completa aí esse ano 55 anos, né, de atividade ali na região do Campo Limpo, e são 3 eixos principais de atuação da organização social, né? Então, a educação infantil, projetos com jovens, né, através de CCAs e CJ, e a parte do empreendedorismo, né? Então, o Arrastão ele se preocupa em ter essa continuidade desde lá da primeira infância, passa ali pelo CCA, Centro da Criança e do Adolescente, né, dos 6 aos 14 anos, depois da continuidade no Centro da Juventude, dos 15 até os 17, próximos a completar 18 anos, e aí a gente já tem o segmento do Arrastarte, é o nosso programa Arrastarte, que é empreendedorismo, que daí também é para jovens e adultos, né? Então a gente pega aquela linha toda, desde a primeira infância e vai até a parte do empreendedorismo já dos adultos. Bacana. Bom, Caetano, como o pessoal também já começa a falar aqui um pouco, eu peço sempre que falem de que cidades estão assistindo. Tem gente do Brasil inteiro, é sempre um prazer a gente poder conversar com gente do Brasil inteiro. Mas agora sim, então, inaugurando essa conversa, eu sempre peço que falem primeiro da organização, porque agora que a gente vai falar muito sobre a pessoa, quem está por trás das organizações que a gente acaba entrevistando. Costuma ter uma conversa muito institucional, e aqui a ideia é poder falar um pouco mais sobre a pessoa física, né? Também eu falo sobre a pessoa jurídica, mas eu falo da pessoa física. Ainda falando da pessoa jurídica, Caetano, eu fiquei com uma dúvida, porque a sua função, você está como coordenador institucional. Eu achei muito interessante Isso. essa terminologia. Para quem aqui nos assiste, eu imagino que também queira saber um pouco melhor o que representa, o que significa essa tarefa de coordenação institucional. Me fala um pouco sobre isso agora. Legal, legal. A coordenação institucional no Arrastão, ela está focada ali na questão de organização dos processos internos, planejamento estratégico, relatório geral de atividades e também na parte de relacionamentos, né, ligada à captação de recursos. Então, escrita de projetos, participação, análise e participação em editais, né, em âmbito municipal, estadual, federal, até editais privados também, né? Nós temos aí algumas oportunidades que estão se abrindo, as grandes empresas têm focado nessa parte de abertura de editais, então a coordenação institucional ela está focada em captar esses recursos, né? Elaborar os projetos em prol da instituição, mas não somente essa parte de captação de recursos, e também a questão ligada à organização interna, né? Dos processos, reuniões, relatórios, né? Então, eu falo que é uma missão muito importante porque não limita só a parte de parcerias, né, de voluntariado, escrita e elaboração de projetos, mas também ligado à parte administrativa no sentido de organização dos processos internos, que é tão importante, né, Marcelo? Acho que uma coisa, Sim. ela está ligada à outra, né? É muito legal, eu perguntei por uma curiosidade mesmo, pessoal, porque, claro, existe, e o pessoal já me conhece há mais tempo, todo o envolvimento meu com a temática da captação de recursos,
Mas lá atrás, o primeiro livro que eu escrevi sobre captação de recursos com Célia Cruz, a gente falava também sobre um termo que na época não se usava muito, estou falando de 1999. Você não tinha nem nascido quase. E alguns aqui. Mas a gente começava a usar o termo desenvolvimento institucional como uma outra forma de se falar a terminologia, ou que seria um departamento de captação de recursos, né? Hoje a gente vê muito esse termo também, ainda tem bastante o termo de captação de recursos como uma área, mas é interessante, eu fiquei curioso quando você falou sobre coordenação institucional, porque acaba sendo um pouco esse mix que a gente falou, né? Sim, Tem esse aspecto da captação, mas também tem outros envolvimentos. Bem interessante. Legal. Bom, o pessoal aqui já está se apresentando, é sempre legal, porque, como eu falei, tem gente aqui de vários lugares, né? São Paulo tem várias pessoas, Mogi das Cruzes, Betinha, Solange, que também está sempre presente, Santa Maria, Betinho, novamente, a Aline, fala 7 vezes certificado para melhores ONGs, realmente são campeões nisso, muito bom. Caçapava, o Paulo de Caçapava. Enfim, o pessoal começa a se apresentar também. Uma coisa que, desculpa só falar para esse grupo aqui, Caetano, um pouquinho, eu sempre esqueço de falar isso, organizações, e é o caso, inclusive, do Ramacris, né? A gente tem uma lista de organizações que a gente está convidando, pessoas de organizações que a gente está convidando para ser entrevistados como você aqui. Mas, às vezes, essa lista, as pessoas respondem, tem uma sequência. Então, se vocês quiserem se adiantar e se oferecerem para ser entrevistados também, manda uma mensagem para nós ou para contato, eu vou colocar aqui, contato@Instituto do Ar, porque aí a gente acelera, porque já vai diretamente com as pessoas que estão interessadas, né? Então, eu acho, se eu não me engano, que o Instituto, o pessoal do Instituto Ramacris já foi convidado até, não sei nem se eles estão na lista ou não, mas não só eles, mas como outros aqui. Já coloco aqui Instituto Contato, Instituto Ar, perfeito. Tá, então, o acesso para vocês entrarem em contato, vocês falam com a Monique e ela que organiza esse processo todo. Bom, Caetano, eu, como te falei já nos bastidores, né, antes da gente começar aqui essa conversa, que o assunto seria justamente da pessoa, né, mas a gente vai lá atrás mesmo. Eu queria que você me contasse, na sua infância, você teve, como é que era, como é que ela foi? Você sentiu que existia alguma coisa relacionada com o social naquela época ou não? Ou simplesmente você estava lá atuando e o social veio muito depois? Me conta, começando pela sua infância, como é que ela foi? Legal, bem interessante essa pergunta, Marcelo, porque realmente tem uma ligação, né, na questão da minha infância com a minha trajetória profissional, né? Eu sou de Mirassol, interior de São Paulo, né, ao lado ali de São José do Rio Preto, e minha família, tradicionalmente, muito ligada às questões sociais, Rotary, e na época também a questão de centro kardecista. Então, eu desde pequeno estive envolvido a acompanhar meus avós, meus pais, em ações assistencialistas, né? Até então, assistencialistas de doação, entrega de roupas, de sopa. Então, eu fui crescendo, acompanhando toda aquela trajetória, né? E eu sou sobrinho também do Marcelo Caran, que foi diretor do Fundação Projeto Travessia, né? Então, nesse período da minha adolescência, eu já acompanhava aí os trabalhos do meu tio Marcelo, e aquilo foi ligando uma coisa com outra, né? Juntando a admiração pelo trabalho, juntando a questão do propósito de vida, juntando a questão da cultura familiar no apoio ao próximo. Só que aí a gente começa a entender a diferença entre o assistencialismo e o serviço social, assistência social, atuação no terceiro setor, e aquilo foi me instigando muito. Foi quando eu decidi estudar, fazer o serviço social. E na faculdade de serviço social, eu também já comecei a ver uma outra gama. Eu falei, poxa, se enquanto assistente social eu posso atuar na garantia de direitos das pessoas, na orientação, instituições sociais, eu posso também elaborar projetos e atender pessoas numa escala maior, talvez, do que no atendimento individual. Foi aí que surgiu a ideia de eu montar uma consultoria em serviço social. Então, eu sou proprietário da Caran Consultoria em Serviço Social há mais de 10 anos, né? E ali a gente começou, foi uma das primeiras consultorias na época em serviço social, foi a segunda consultoria, se eu não me engano, tinha aqui na região de São Paulo, né, que eram mais atuantes, e a gente começou a analisar todas as possibilidades de prestação de serviço nessa questão social, que daí já entra também num dilema, né? Você já está se adiantando demais. Vamos voltar lá para...
Vai me brecando, senão eu falo, adoro falar, viu? Não, vamos voltar lá para a infância. Você falou, ok, você teve então um tio que é, enfim, me fala um pouco, conta para o pessoal sobre o Projeto Travessia, que você falou que você atuava lá meio como, né, adolescente já, mas que ações, me conta mais Isso. essas minúcias, né, da pessoa Sim. acontecendo, né, sendo desenvolvida, né, Sim, criada lá. Isso é legal porque acho que tudo que nós somos hoje, né, Marcelo, todos nós faz parte de uma subjetividade que a gente vem criando desde quando a gente nasceu, né, as experiências, né, que nós vivemos. E, na verdade, essa meu convívio, né, desde então ali, nessa parte específica do projeto Travessia, era mais de acompanhar mesmo, não cheguei a trabalhar lá, mas eu visitava ali, às vezes, umas 2, 3 vezes por semana, ou às vezes até em casa, ali no convívio familiar, ele trazendo algumas experiências do trabalho, e aquilo foi me chamando bastante atenção, né? Fundação Projeto Travessia, na época, eles trabalhavam com público focado em educação de crianças, jovens em situação de rua, né? Então, fazia um trabalho muito interessante, lúdico, interativo nas ruas, de acolhimento, acompanhamento, né? Então, já era um público numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? E aquilo foi me chamando a atenção no sentido de, poxa, olha, né? A realidade que o projeto trabalha, a questão de vulnerabilidade, né? Que o projeto atua, né? Às vezes crianças ali muito pequenas em situação de rua, e aí a gente tentando entender a situação de cada uma delas, cada história uma mais intrigante do que a outra, né? A gente, poxa, uma criança às vezes 5, 6 anos no centro de São Paulo, solto, sozinho, abandonado e tentando ali se virar, e o projeto fazia o acolhimento, atendimento, encaminhamento desse público, né? Então eu já fui entrando na parte do serviço social, visualizando essa situação, essa realidade, né? Isso a gente está falando ali na década de 90 ainda, 90, 96, 97, né? E o fato de você ter escolhido o serviço social já era uma diferença, imagino, em relação aos teus colegas da escola e tal, né? Que iam fazendo outras coisas. E conta disso aí, como é que você tomou essa decisão? Porque é raro, né? Alguém que tome essa decisão, assim, de trabalhar com serviço social, ou não? Como é que era esse ambiente ao redor? Como é que foi essa tomada de decisão sua por essa faculdade e não outra? Sim. Foi uma análise realmente juntando ali todas essas questões, né, Marcelo? Até porque, pelo fator predominante histórico da profissão, é uma profissão que até então era com um cunho muito mais feminino, né? O público, né? As pessoas que resolviam fazer serviço social eram predominantemente mulheres, isso principalmente na década de 90, né? E até antes disso. Então, a minha formação ela foi em 2006, 2007, né, e nós tínhamos na minha sala 44 pessoas, sendo 40 mulheres e 4 homens. Então, realmente foi algo que eu analisei, desejei, fui em busca desse propósito, porque não era algo comum, né, principalmente a figura masculina cursar o serviço social. Hoje não, hoje a gente já tem uma quantidade bem maior de homens, né, cursando serviço social, já não é algo tão discrepante no sentido da diferença, né, de homens e mulheres, mas naquela época, no início aí dos anos 2000, realmente era um público muito, muito menor masculino. Era muito difícil você ver um homem cursando ali serviço social, né? E o que você pretendia fazer? Quando você estava fazendo faculdade, você se via fazendo o quê depois de formado? Qual que era a tua ideia? Então, inicialmente, nessa questão do atendimento às pessoas, apoio à garantia de direitos, orientação, falei, poxa, eu posso fazer diferença nesse sentido, né? O serviço social, ele tem esse foco, né? Na questão de você dar o peixe, mas literalmente ensinar a pescar, orientar as pessoas sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, possibilidades de benefícios, enfim. Só que, né? Toda caminhada a gente inicia de uma forma e no meio do caminho a gente vai percebendo outras questões, né? Foi quando eu tive esse start da questão da consultoria, né? Eu falei, poxa, se enquanto assistente social eu consigo atender, sim, individualmente, né?
pessoas, através de projetos e outras demais ações, eu consigo, talvez, atender numa escala maior. Então, eu comecei a pesquisar. Você, antes de se formar, ou logo que se formou, já pensou em fazer consultoria? Você não chegou a trabalhar em alguma organização, no Não, governo? Já foi direto para a consultoria? não. Antes, foi antes da minha formação. Nesse período de Entendi. formação, eu já tive uma atuação muito grande e intensa no terceiro setor, porém não como assistente social, porque eu ainda não era formado. Então, Tá. desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já trabalhava como educador em albergues, já fui Uhum. educador na Fundação Casa, naquela época ali, 2004, 2005, que estava aquele monte de rebelião, né? Eu estava até Não então tinha. na UI, na unidade Uhum. interna ali do Brás, estava um pouco mais tranquilo, depois a gente foi transferido para o complexo do Tatuapé, que, que Uhum. era aquele E era. período de rebeliões, e fui feito de refém, fiquei lá um tempo, vivi todo aquele processo que realmente foi uma situação, uma fase muito difícil ali, né, Uhum. da Fundação Casa, né, e depois Imagino. passei nesse período também, enquanto estava no processo de formação, como educador de liberdade assistida, no Uhum. Centro Assistencial Cruz de Malta. Ali no Centro Uhum. Assistencial Cruz de Malta, mesmo antes de ter concluído já a faculdade, eu tive a minha primeira oportunidade enquanto coordenação de projetos, né? Uhum. Porque o Caetano, ele é músico também, então eu fui músico Uau. percussionista durante muitos anos, né? Tenho o registro na Ordem dos Músicos do Brasil, estudei música também, e aí eu linkei a música com o processo educativo de liberdade assistida, foi quando eu consegui criar o projeto Som da Lapa, que era aulas de música, né, através de instrumentos confeccionados com material reciclado, né, Uhum. e foi um projeto que nasceu em São Paulo, apareceu em grandes mídias, nos anos posteriores ampliou para a área da habitação, atuando em diversas comunidades, então fui sempre linkando, né, o objetivo, o serviço social, a música eu trouxe para o processo de criar um vínculo com aqueles adolescentes em liberdade assistida, porque você falar para um adolescente cumprindo uma medida socioeducativa de projeto de vida, saúde, drogadição, é um papo todo muito chato, né, para É. eles. Então, a gente tem que... Eu falo que a arte, a cultura, a música, elas são ferramentas maravilhosas de intervenção nesse sentido, né? Uhum. E esse do Som da Lata, eu lembro de um que chamava Batilata, que era o pessoal da Fundação Orça. Era dessa época também, né? Acho que era um pouco depois disso, não Isso, era? Você isso. conheceu também? Na verdade, Era o dele? nosso conheci o trabalho deles, né? O nosso Sonalata, ele surgiu antes, ele surgiu ali em meados de 2004, né, 2005, Uhum. e iniciamos com as comunidades ali do Americanópolis, Sei. Jabaquara, aquela área de atendimento do Centro Assistencial Cruz de Malta, e posteriormente nós levamos esse projeto, já não enquanto Cruz de Malta, mas a partir dali, em 2007, eu fui para a habitação, para o Serviço Social da Uhum. Habitação. Aí sim eu já tinha formação em Serviço Social, e a gente, Uhum. nesse processo de urbanização das comunidades ali, tinha que, poxa, fazer o cadastro, né, na retirada dos barracos ali, era um processo muito difícil com as famílias. Então, a gente Uhum. também fazia um trabalho com as crianças dessa comunidade, porque às vezes você atender ali a família, poxa, estão tirando minha casa, estão tirando meu lar. A gente entrava com um projeto para criar um vínculo através das crianças, levar um pouquinho também de arte, cultura, tirar aquela questão que é difícil da remoção involuntária, né? E aí o projeto ele também posteriormente se ampliou para diversas comunidades aí de São Paulo, Zona Leste, Norte, Sul, Oeste. Ó, Caetano, bom, eu falo sempre isso, né? Que como a gente está falando de pessoas e as histórias de pessoas, coincide que quem está nos assistindo também são pessoas, né? Somos todos Sim, pessoas aqui com as suas histórias de vida e as suas questões. E especialmente essas pessoas que trabalhamos na área social, a gente muitas vezes tem realmente histórias que a gente nem muita gente, as pessoas não sabem, né? Você me contou em menos de 10 minutos que você foi refém, né, numa situação dramática lá, e contou que você fez cadastramento e relacionamento com pessoas que iam estar perdendo as suas casas, ou seja, são situações muito, muito difíceis e eu, enfim, fique à vontade se você acha que você pode, quer ou não quer detalhar, aí você decide alguma dessas coisas, mas o que eu queria te perguntar é o que isso afetou, porque, sei lá, pode acontecer talvez de um cara que de repente
vira refém numa Fundação Casa, um FEBEM da vida, alguma coisa assim, e a partir daí nunca mais quer saber do social, quer trabalhar num banco, quer, sei lá, quer mudar de país. Então, me conta um pouco, volto a dizer, você que define quanto de detalhes você quer contar dessas histórias, fique à vontade, o que te faça estar em paz consigo mesmo sobre isso. Mas especialmente o sentimento, né? O que te fez vivenciar essas questões tão dramáticas e ainda assim isso te garantir a continuar trabalhando social, talvez até reforçar, não sei. Me conta um pouco sobre esse sentimento, né? Essa contradição entre algo tão ruim que ainda você continua atuando. Como é que é isso? Muitas pessoas também devem ter suas histórias aí, né? Por isso que acho que é legal a gente se irmanar em relação a isso, né? Me conta um pouco das suas quanto a isso. Eu acho muito importante sua pergunta, né, Marcelo? Porque, como eu disse no começo, acho que o que nós somos hoje é uma soma de experiências e vivências, tanto positivas quanto negativas, que nós temos e teremos ao longo da vida, enfim, né? Eu faço uma analogia, né? A gente até conversando antes de começar aqui nossa conversa, que o serviço, eu faço analogia do serviço social com a área da saúde. Por quê? Porque a área da saúde ela é uma única área, porém ela tem diversos segmentos. A gente tem ali o pediatra, enfim, diversas especialidades médicas, e com o serviço social ele não é diferente. Então, a gente tem o serviço social na saúde, serviço social jurídico, na habitação, na educação, em empresas privadas, e é claro que, até por experiência de vida, experiência de conversa com outros assistentes sociais, cada um deles você percebe que tem uma afinidade com um segmento específico do serviço social, né? Então, essa minha experiência no sistema prisional, vamos dizer assim, foi uma experiência, acho que ninguém se molda, né? Se não for ali forjado, o ferro ele é forjado no fogo e na martelada, né? É o que eu brinco. Então, nossa força, a nossa experiência, ela nem sempre vem somente de experiências boas e positivas. A nossa força, ela vem de experiências que às vezes não foram muito legais em nossas vidas, né? Então, eu digo isso porque foi uma experiência que serviu para eu entender que, poxa, é um segmento que eu não tenho tanta afinidade, não gostaria de enfatizar tanto no sistema prisional. Então, eu comecei a focar mais na questão das organizações sociais, do trabalho com comunidades, com pessoas, né? E serviu para eu tomar uma decisão, para eu ter uma escolha, mas não que isso me desmotivou a seguir em frente com atuação no social. Acho que a gente só muda, às vezes, o segmento. O social continua o mesmo, mas dentro do segmento social, a gente pode optar por outras vertentes, né? E eu não sei se eu já estou me adiantando, né? Mas o interessante você disse algo muito importante. As instituições, as empresas, elas são feitas de pessoas. Elas vão muito além da estrutura física, dos tijolos, dos móveis, e se não tiver as pessoas, o mundo para, as coisas não funcionam. Foi aí que eu senti a necessidade, né, alguns anos depois, de estudar melhor esse universo, essa questão de psicologias, psicanálises, né, focada na gestão de pessoas num processo de formação, né, porque até então a minha formação em serviço social, eu passei por diversos segmentos sociais pós-formação também, né, essas áreas que a gente conversou, como educador, na Fundação Casa, albergues, liberdade assistida, foi uma função antes da formação. Após a formação, eu já tinha em mente, ali no período de metade da faculdade até finalizar a formação, eu já tinha em mente que eu queria trabalhar com a consultoria, com projetos sociais. E como que você vai ser consultor de algo que você não conhece? Você tem que conhecer, né, a maior parte dos segmentos, conhecer a fundo toda a estrutura. Então, após esse processo de formação, eu tomei o cuidado de passar também por diferentes segmentos sociais enquanto assistente social, né? Então, tanto a área da habitação, SASF, que é Serviço de Assistência Social à Família, Serviço Social da Saúde. Então, eu determinei um prazo para que eu passasse por cada uma dessas áreas, desses segmentos, para que eu fosse adquirindo conhecimento em cada um desses segmentos para me embasar como um consultor da área social, entendeu?
Entendi. E aí, bom, aí acho que podemos começar a falar sobre isso, porque eu fui puxando muito para trás da tua história, mas Mas é é uma legal. bagagem que você vai construindo, né? Também você vai construindo a partir daí. É, bom, aí nessa ideia de consultoria, aí eu queria te perguntar isso. Como que foi? Eu estou entendendo que você começou a trabalhar com consultoria um pouco focado na questão do próprio serviço social, né? Como é que foi como é que isso foi migrando também para a gestão propriamente dita, né? Seja desenvolvimento institucional, como é o teu caso agora, mas como é que foi se constituindo isso? Imagino que primeiro você tinha uma coisa mais da prática do serviço social propriamente dita e depois com o tempo foi se transformando. Fala um pouco disso. Uhum. Eu falo que a pessoa que ela é empreendedora, né, Marcelo, ela tem um perfil empreendedor, né? Eu acho que isso, da minha parte, da minha personalidade, é algo muito natural, né? Então, ao mesmo tempo que eu focava na questão de adquirir os conhecimentos pós-formação em serviço social para poder abrir a consultoria, eu também já fui focando em algumas questões de cargo de gestão em organizações sociais. Então, eu tive a primeira oportunidade na Cruz de Malta, enquanto coordenador de projetos socioeducativos, né? Tendo a primeira experiência, você já tem uma experiência de coordenação do currículo. Então, calhou bem no período que eu me formei em serviço social. Então, sempre quando eu iria procurar alguma oportunidade, eu já tinha uma experiência de coordenação, mesmo sendo recém-formado em serviço social, e aquilo começou a abrir portas de cargos de coordenação no terceiro setor. Foi algo que foi ocorrendo, né? Poxa, já tem uma experiência de coordenação, ele está buscando algo como assistente social, mas nessa instituição nós temos uma oportunidade de coordenar um projeto específico, ou coordenar a própria instituição. E ali foi surgindo algo natural, né? Linkando a atuação do serviço social com a parte de gestão e coordenação também de projetos sociais e organizações sociais. Então, de 2007 em diante, foi quando começou a desenvolver, vamos dizer assim, mais ainda essa minha experiência na parte de gestão, tanto de projetos quanto de organizações sociais, concomitantemente com a consultoria. Tanto é que até hoje eu levo os meus 3 segmentos de atuação juntos, né? Então, eu faço lá, por exemplo, de segunda a sexta, a coordenação institucional do Arrastão, né? A minha consultoria, ela presta serviços diversos, né? Quem quiser pode visitar o nosso site, é www.caranconsultoria.com.br, o Caran com C de casa e N de navio. Então, lá vocês vão ver uma gama muito grande de serviços. O serviço social é muito grande, gente, né? E da psicanálise eu abro minha agenda uma vez por semana à noite. Então, eu ia te então eu consigo. Isso. Porque você não falou ainda, né, que encaixa essa questão da psicanálise, como é que foi esse processo? Você falou que você fez serviço social, você falou que você é músico, mas você citou psicanálise, psicanálise, mas conta um pouco, onde veio isso, quando veio, né? Por que surgiu? Como é que conta isso? Como é que foi esse processo da psicanálise na sua vida? Eu tentei fazer um link até, mas eu acho que é melhor agora, né? Como eu disse antes, né, Marcelo, as relações sociais, as relações humanas, elas fazem parte de toda empresa, de todo processo. E quando após um período, né, alguns anos nessa parte de gestão, eu percebi uma necessidade muito grande de entender melhor tanto o outro quanto a mim e utilizar essa parte de psicanálise na gestão de pessoas. Por quê? Numa equipe, né, isso eu comecei a encontrar, eu cheguei no Instituto Olga Cosa a coordenar uma equipe de 60 pessoas, né, diretamente. Então, ali você trabalha com vidas diferentes, com personalidades diferentes, com experiências diferentes, e como você, enquanto um gestor único, administrar tudo isso. Né? Então, eu falei, opa, eu preciso estudar melhor sobre isso, eu preciso entender melhor a mente humana, como o outro pensa, né? Quais são os anseios, como lidar com tudo isso, né? E automaticamente a psicanálise ela serviu também, né, não só num processo de entendimento do outro, mas num processo de entendimento próprio também, de você se autoconhecer, né? A partir daí, a minha formação em psicanálise foi em 2019. Sou formado há 4, vai fazer 5 anos, né? E eu percebi essa necessidade bem
quanto eu estava na coordenação dos projetos do Instituto Olga Cos mesmo, porque era uma equipe muito grande, e equipes grandes, assim, a todo momento você tem que fazer mediação de conflitos, é um processo que não é só a gestão do projeto em si, né, os relatórios, os indicadores, é o capital humano, né? Você tem que lidar bem com a tua equipe ela precisa estar bem para poder cuidar dos atendidos. Então, é um processo que envolve seres humanos em todo segmento, né? Então, o prestador de serviço, a instituição social, ela é feita de pessoas, né? Essas pessoas atendem outras pessoas que têm uma vulnerabilidade, uma necessidade muito grande. Então, todos têm que estar bem, né? Todos têm que estar com a cabeça muito alinhada, com a parte psicológica ali muito bem afinada, né? E você sente uma diferença? Quer dizer, eu imagino que a gente perceba que existe uma diferença. Só você citou o caso de ser refém e lidar com pessoas que estão preso em suas casas. Mas você sente uma diferença desses aspectos psicanalíticos, né, ou psicológicos, do pessoal do terceiro setor? Existe uma saúde mental diferente de um público de escritório, vamos chamar assim, enfim, que tem uma... O que você acha? O que você percebe disso? Seria necessário uma especialização disso, um estudo maior desse perfil diferente? O que você acha? Os segmentos dentro do serviço social, eles são bem distintos, né, Marcelo? E é bem interessante essa pergunta, porque até outubro eu era responsável, eu trabalho também no ambiente corporativo, né, serviço social corporativo, que seria a parte de responsabilidade social empresarial, a parte de ESG, né, para empresas, especificamente no eixo social, né. Então, o ambiente corporativo, ele é muito diferente da atuação do terceiro setor, né? Porém, eles estão interligados. Como eles estão interligados, né? A empresa, ela precisa, de alguma forma, vincular as atividades dela a uma atividade social ou socioambiental, né? Por uma questão de exigência de mercado. Não é só para falar, poxa, eu faço porque eu tenho uma responsabilidade social ou algo assim. Acaba sendo um diferencial competitivo de mercado. Automaticamente, elas procuram as organizações sociais, né? Para quê? Para vincular as ações dela de responsabilidade social socioambiental a alguma instituição social, criar evidências, gerar relatórios e poder divulgar o trabalho dela de responsabilidade social ESG. Então, há uma interligação entre essas duas pontes, porém, o perfil, né, institucional e o perfil de terceiro setor, institucional que eu falo assim, corporativo, né, e o perfil institucional do terceiro setor, ele é bem diferente. Ele é bem diferente a atuação. Eu acredito e vejo que a atuação dos profissionais do terceiro setor, ela sempre está linkada a uma história de vida. A maioria dos assistentes sociais e psicólogos das instituições onde eu passei, não que todos, não generalizando, mas a maioria deles, dos educadores, eles são pessoas da própria comunidade. Então, são pessoas que têm ali num propósito de vida, de alguma forma foram atendidos pelas instituições próximas de onde eles residem, da comunidade onde eles residem, e eles têm aquilo como uma referência. Então, foram estudar para ser educadores, para ser assistentes sociais, para ser psicólogos, né? No Arrastão mesmo, nós temos ali, não são 1 ou 2 colaboradores, são uma quantidade considerada de pessoas que foram atendidas pelo projeto Arrastão enquanto eram crianças ou adolescentes, e hoje são funcionários do Arrastão, né? Então, é muito legal. Quando você fala da diferença do público, há uma diferença, sim, né? Nesse sentido. Coincidentemente, eu conheço... Bom, eu dei muitas aulas esses anos todos em captação de recursos presenciais, agora, ultimamente, tem sido online, mas eu me lembro de 3 profissionais do terceiro setor que vinham do Arrastão, como atendidos no Arrastão. Foram atendidos. Isso. E depois se transformaram em profissionais, e excelentes profissionais, inclusive. Legal você comentar isso, e eu concordo contigo. Eu lembro que a primeira vez que isso me veio na cabeça, uma das primeiras consultorias que eu fiz, também há quase 30 anos atrás, era uma organização que lidava com quimiodependentes. E eu achava curioso porque as pessoas que atendiam esses quimiodependentes eram ex-quimiodependentes, ou como eles falam que eles nunca são ex, mas que eram também pessoas envolvidas com isso.
e principalmente porque eles viviam tinham vivido a mesma experiência, sabiam falar a mesma língua, né, e podiam viver a mesma experiência nesse sentido. Foi a primeira vez que eu saquei isso, né, de como tem realmente na área social, isso faz muito sentido, ainda que não necessariamente isso aconteça sempre. Mas eu vou fazer mais uma perguntinha disso antes da gente entrar na questão da consultoria, principalmente do arrastão também, no tempo que nos resta, mas eu queria focar um pouco mais sobre essa questão da psicologia e do tema todo. Não sei se você está acompanhando, Caetano, mas os últimos meses, no mundinho do terceiro setor, que eu chamo mundinho, né, porque é um grupo realmente tem pouca gente, se for comparar com outras situações, tem se falado bastante sobre saúde mental nas instituições do terceiro setor. Foi uma pesquisa que foi feita pelo pessoal do Fomenta, agora tem uma outra pesquisa pelo pessoal do Mobiliza, das organizações que eu conheço, tem amigos lá. Os dois falando sobre saúde mental, a do Mobiliza especificamente sobre saúde mental para o pessoal da área de captação de recursos. Enfim, pesquisas de gente que também se predispôs a falar a respeito, né, a se abrir quanto a isso, né, e sendo que geralmente quem se abre, a cada um que se abre deve ter outros 200 que não falam nada por suas questões, por vergonha, por incômodo, por situações, o que é que seja. Mas eu acho que desde a pandemia o assunto da saúde mental parece que ficou muito forte, a questão do home office, a questão de voltar, a questão dos problemas, da dificuldade, enfim... não que já não existisse os problemas com saúde mental. Quando falo saúde mental, estou me referindo a várias situações, né? Burnout, depressões, sim. Ansiedade, né? Eu, então, queria insistir um pouco nesse ponto, porque eu acho que... Eu vou falar em primeira pessoa, né? No meu caso, o que eu vejo de diferente? Porque, claro, uma crise de ansiedade numa pessoa que está num escritório e outra que trabalha na área social... São duas crises de ansiedade muito complicadas, muito difíceis. Não vamos dar para comparar que uma é maior ou mais grave que a outra, né? Cada um vive seu próprio sofrimento e não dá para comparar aí. Mas eu digo, no meu caso, que não tive crise de ansiedade, mas tive outras que eu tive um burnout há 15 anos atrás, né? No meu caso, quando eu penso no terceiro setor e penso em saúde mental, eu penso muitas vezes, e a sensação que eu tenho muitas vezes é de que a gente está enxugando gelo. É curioso porque eu tento fazer essa expressão aqui na Espanha, as pessoas não entendem, eu não consigo chegar numa tradução boa, mas no Brasil todo mundo entende quando a gente fala assim, enxugando gelo, né? Ou seja, é uma dificuldade maior. Claro, a gente pode salvar aquela criança, ou aquele conjunto de crianças, mas a gente tem às vezes a sensação que a gente não vai conseguir salvar todas as crianças do Brasil, ou que vai conseguir curar o câncer no mundo inteiro. Então, parece que existe uma ansiedade adicional, que aí sim eu posso dizer que na área social existe essa maior ansiedade, que talvez o pessoal do escritório lá não tem. Não tem não, porque ele nada contra ele, está vivendo a sua vida lá, cuida da sua família, do seu trabalho, do seu emprego. Não é que ele precisaria sentir, mas me dá a sensação que nós sentimos mais. Primeiro, você acha isso? Faz sentido isso para você? E segundo, né? Você achar ou não achar, o que se faz, né? Ou seja, a partir disso, nessa constatação, né? Me conta um pouco a sua opinião. Não, eu totalmente de acordo com a sua percepção, e não é só uma percepção, acaba sendo uma realidade, sim, né, Marcelo? Essa questão do aumento das doenças mentais, vamos dizer assim, como você mesmo citou, não é uma questão cognitiva, mas algo relacionado a ansiedades, a depressões, a desânimos, né, a burnout, e eu falo que a pandemia foi um marco mundial nesse sentido, né? Eu não falo nem nacional somente, brasileiro, mas mundial, porque o número de divórcios, o número de pessoas com doença mental, depressão, ansiedade, burnout, ele assim, foi um estopim, né? A questão da pandemia foi um estopim. E isso alterou, parece que, todo o nosso sistema, né? Tanto biológico quanto mental em si, e o mundo, ele sofre com essas alterações até hoje. Então, eu falo que a gente teve um marco aí. O que era um mundo, a questão mental antes da pandemia, a questão mental pós-pandemia. Então, a gente nunca viu um número tão grande de pessoas, às vezes, afastadas do trabalho por motivos de ansiedade, depressão, burnout, como um pós-pandemia. E isso ainda continua reverberando, sim. Né? Respondendo à segunda questão, né, trazendo isso para a questão institucional dos atendidos, eu falo que a ansiedade é o excesso do futuro, né?
Então, tudo aquilo que a gente se preocupa com o que vai acontecer, se preocupa em excesso, focando numa instituição, por exemplo, poxa, será que a gente vai conseguir atender toda a comunidade, toda essa demanda? Calma. Eu acho que nós, seres humanos, temos, por exemplo, 2 braços ali, 2 pernas, uma pessoa, né, que tem todos os seus membros. A gente não adianta você querer fazer o trabalho de 2 pessoas com 2 braços. Por exemplo, se você tem 2 braços, você quer fazer o trabalho de 2 pessoas, que seriam 4 braços? Não tem como, né? Então, acho que é muito mais de uma parte que entra de gestão, né? Acalmar, orientar, sensibilizar, falar, poxa, quais são as nossas possibilidades versus as necessidades dos atendidos, da comunidade. Vamos analisar, vamos buscar parcerias para que a gente consiga, aos poucos, ampliar a nossa questão dos atendimentos, acalmar essa ansiedade, né, nossa, de querer, às vezes, abraçar o mundo sem ter a possibilidade de abraçar o mundo, mas isso não quer dizer que nós não façamos. Nós vamos buscar parcerias, programar, realizar um planejamento estratégico. Então, a gestão, principalmente, Marcelo, ela tem que ter essa mente muito focada em acalmar, em orientar a equipe, desde a sua parte administrativa, da parte de educadores, da parte, inclusive, dos pares de gestão, porque se não tiver uma mente ali um pouco mais tranquila, que tente acalmar, tente direcionar, né, em todos os sentidos, tanto administrativo interno, quanto em questão a relação ao atendimento da comunidade, aí se todo mundo, é igual um relacionamento, né, um casamento, se os 2 forem agitados, lascou. Se os 2 forem muito calmos, também não dá certo. Então, tem que ter ali, um pode ser um pouco mais agitado, outro um pouco mais contido, mais racional, mais tranquilo, e ali a gente vai encontrando nesse nível de gestão, né, uma gestão mais saudável, uma gestão mais organizada, uma gestão de uma forma mais planejada, né, porque a gente tem que identificar esses gaps e fazer um planejamento em cima disso, para que não cause essa ansiedade, né, nas pessoas. Caetano, antes de voltar à próxima pergunta, o pessoal aqui está perguntando o seu contato. Eu mandei o link da empresa de consultoria. Não sei se você quer passar um e-mail seu também. Eu posso escrever aqui para ele se você quiser. Ou vai direto no site. O que você prefere? Posso passar meu WhatsApp, tá? Que é o WhatsApp também corporativo, DDD 11 97595 0131. 0131, anotei aqui de novo também. Beleza, tá bom. E aí no site tem tanto meus e-mails, e esse é o meu WhatsApp direto, telefone, tá? Eu sigo à disposição de vocês aí para a gente bater um papo, para a gente conversar. Acho que trocando informações a gente consegue evoluir em todos os sentidos, né? Pessoal, institucional. Beleza. Bom, e aí vamos agora entrar no arrastão, que eu tenho um carinho especial para a organização, como eu falei, já conheço há muito tempo. E é uma das poucas que eu tive essa experiência de ver ex-atendidos, já adultos, participando da vida social, enfim, trabalhando em onde quer que seja, inclusive participando de alguns cursos meus. É uma questão que eu, particularmente, falo muito, pergunto muito para organizações, principalmente aquelas que dão com crianças e adolescentes, né? Se eles têm exemplos ou acompanham histórias de gente que passou por eles há 10, 20 anos atrás, né? E, infelizmente, na maioria dos casos, não porque não é porque não sabem, não porque não tenha. Provavelmente deve ter, mas nem foram atrás, não acompanharam, né? Essa, por exemplo, é uma crítica que eu tenho até com a escola onde eu estudei. Eu tive lá não faz muito tempo, visitando eles depois de muitos anos, eles também não sabiam nada dos ex-alunos, o que faziam, como não faziam. E eu falo que é o melhor cartão de visitas que você pode ter, né? É alguém, né, que passou por aquela escola, que passou por... Enfim, então sabendo disso, que o arrastão tem literalmente, eu sei que existe essa história, né, tem muito tempo, tem uma coisa muito bacana, e você comentou agora há pouco sobre essa gestão calma, vamos chamar assim, né, uma gestão mais tranquila, serena. Eu gostei desse raciocínio, Caetano. Eu sei também que está muito pouco tempo aí para fazer qualquer tipo de diagnóstico, né, ou até sobre ou previsão de futuro quanto a isso. Mas, da tua intuição, como que você vê o arrastão daqui a 10, 20, 30 anos, lá na frente, né? Eu sei que depois a gente volta para o presente. A gente foi para o passado, agora vamos para o futuro lá na frente, a partir, evidentemente, da sua contribuição nisso, né? A partir de você estando aí, né, ajudando,
onde você quer levar o Arrastão daqui a 20 anos, por exemplo, um tempo bem lá na frente mesmo? Perfeito, muito boa a sua pergunta, né, Marcelo? Eu quero só fazer um adendo, né? O Arrastão é uma instituição fantástica e não é porque eu atuo lá hoje, né? Como eu já venho do terceiro setor há muitos anos, atuei em diversas organizações, né? Eu que implantei a área, o setor de gestão de convênios e prestação de contas da Liga Solidária, que é uma instituição com mais de 100 anos, né? Permaneci na Liga por 4 anos, passei por diversas outras organizações sociais e nos fóruns que eu fazia de encontro de redes, né, o Arrastão já fazia parte naquela época, porque o Arrastão tem 55 anos, né, de atuação, então sempre uma organização muito ativa. Então, a sustentabilidade de uma organização social, ela depende de diversos fatores, né? Não é só a questão financeira, como todos pensam, a parte de captação, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque hoje as parcerias públicas, né, os convênios, os termos de fomento que as instituições têm, não cobrem todo o custo da instituição, né, sabe bem disso. Então, toda instituição social ela tem uma contrapartida muito grande, e o difícil, às vezes, é conseguir parceiros para cobrir essas contrapartidas que a instituição tem. Então, o tanto de organizações sociais que fecharam aí nos últimos anos é absurdo. E aquelas, às vezes, pequenininhas, sem estrutura, vem lutando para conseguir um espaço, fazer um trabalho, e às vezes não sabe como conseguir um SEBAS, como conseguir uma certificação, como prestar contas, mas eles estão lá, eles estão batalhando, né? Então, acho que essas organizações menores, elas precisam, sim, ter esse apoio em termos de orientação de estrutura para que elas consigam superar essa fase e crescer, né? E em relação ao Arrastão em si, é uma instituição que ela tem uma história, ela tem uma base muito sólida através dos presidentes, do corpo diretivo, né? Isso é muito importante, são pessoas muito competentes, pessoas comprometidas, o Paulo Mazagão, Luiz Mazagão, a própria dona Selma, que é a nossa diretora, há muitos anos ali. Então, é um conjunto de fatores, né, Marcelo, no sentido de interligação com a rede. A instituição social, ela tem que estar interligada com as redes, né, sejam socioassistenciais, quanto a rede das demais instituições ali. Saber o que a instituição parceira está fazendo de experiência que dá certo, captar novas ideias com eles, trocar ideias, trocar informações, né? Por isso que a gente, há anos atrás, fazia lá, enquanto eu estava na Liga Solidária, esse encontro das organizações sociais, né? Para debater as nossas dificuldades, nossas experiências. Então, isso é algo muito importante e necessário, né? A segunda questão toda organização social ela tem que ter um processo de captação de recursos muito bem estruturado, né? Seja ela através de parcerias públicas ou privada, né? O que vai fazer com que a organização se mantenha é o recurso, né? Então, é o conjunto de situações, interligação com rede, interligação com outras instituições sociais, uma área de captação de recursos muito bem estruturada, que é o que vai trazer a segurança financeira para a instituição, né? E hoje nós temos uma gama muito grande de editais, de projetos, de empresas privadas, né, que estão dispostas aí a fazer investimento social, né? Então, a gente falar em gestão de organizações sociais atualmente, no ano de 2024, e uma gestão ali na década de 80, 90, a gente, queira ou não, está com a faca e o queijo na mão, né? Não que seja fácil, mas a tecnologia a nosso favor, as redes sociais, né? Muitas empresas nessa questão de responsabilidade social ESG estão procurando instituições sociais e projetos sérios para poder vincular e fazer um investimento, né? Então, nesse sentido, eu digo que o gestor, a instituição, ela tem que estar ciente de quais são esses recursos disponíveis, onde ela pode recorrer, onde ela pode buscar parceria, né? E a partir daí ela vai conseguir ter uma sustentabilidade para anos e anos, né? Finalizando, assim, respondendo a tua pergunta especificamente, o Arrastão em si foca no planejamento estratégico, né? Então, eu já venho, nesses 2 meses de atuação, a gente montou o GDO, né? Eu instituí o GDO dentro do Arrastão, que é o Grupo de Desenvolvimento Organizacional, né? Que é formado por uma equipe multidisciplinar, desde coordenações até educadores, assistentes sociais, porque todo esse corpo conhece a operação da instituição,
Então, eles têm que fazer parte, sim, desse grupo, que vai discutir, fazer os levantamentos dos pontos fortes da instituição, os pontos que necessitam de melhoria, e a partir daí, esse grupo, unido de forma participativa, vai realizar o planejamento estratégico, qual o caminho que a instituição vai seguir nos próximos 2, 3 anos. Então, o segredo é, Marcelo, gestão participativa, né? Eu sempre trago isso. Uma gestão, ela deve ser participativa. Os projetos, por mais que eu elabore o projeto na instituição, eu sento com o coordenador que vai executar aquele projeto, com os educadores que vai executar aquele projeto, com o assistente social que faz o atendimento à comunidade, falo, ó, a estrutura do projeto é essa, o que você pode contribuir? Vamos fazer junto? Você acha que está de acordo com a necessidade, com a nossa realidade? Né? Porque cada comunidade, cada área tem uma necessidade específica, né? São demandas específicas. Então, o projeto que eu escrevo aqui não necessariamente pode atender a Suzana, lá de Mogi das Cruzes, a Cristiane, lá do Santa Marcelina Saúde, né? Acho que cada projeto ele é personalizado de acordo com a comunidade que a gente atua, né? A missão do Arrastão é também geográfica, é focada naquela região onde está? Tem alguma relação específica com o desenvolvimento local, de alguma forma? Não? É uma curiosidade minha, na verdade. A gente já fala que o Arrastão ele faz parte, né, do Campo Limpo e adjacentes, né, parte de Taboão da Serra, né, então cresceu, se estruturou ali, e a gente vem trabalhando com base na experiência de outras instituições, né, Marcelo, e estudando, na verdade, as possibilidades de ampliação da nossa rede de atendimento. Primeiro, a gente quer continuar com um trabalho fortalecido, estruturado do jeito que nós temos já mantendo há anos, ali há 55 anos na área do Campo Limpo, né? Quer fazer bem feito o que a gente já faz, e a partir daí analisar possibilidades, como a gente já tem feito, né, com empresas privadas, com outros institutos, de ampliar incubadoras. Nós temos projetos que são incubadoras, por exemplo, na Fundação Cargill, na Camil, né, na parte social da Camil, são projetos ligados à gastronomia, que foram incubadoras e deram muito certo no Arrastão, e o intuito é ampliar agora, através desses outros institutos, né, que executaram, proporcionaram esses projetos no Arrastão, para demais áreas de atuação deles. Então, nasceu ali no Arrastão, foi testado no Arrastão, deu certo no Arrastão, com a metodologia e gestão do Arrastão, e agora a gente está conseguindo replicar com essas fundações e parceiros para outros estados e cidades, né? Então, é uma forma que a gente está começando a pensar no nosso planejamento estratégico. Ixi, acho que caiu a linha dele aqui, gente. Algo aconteceu que caiu. Vocês estão me vendo ainda, né? Deixa eu ver, não sei se a gente vai conseguir fazer com que ele volte aqui, ou se não, vamos ter que encerrar no meio da fala dele. Ah, tá voltando, peraí. Oi, tá aqui de volta. Alguma coisa aconteceu. Opa! Aí. Quem sabe já ele faz ao vivo, né, Marcelo? Exatamente. Eu fiquei aqui fazendo malabares enquanto você voltava. Ainda bem que foi rapidinho, né? Muito bom, muito bom. Então, você estava explicando isso. Ô, meu querido, meu querido, só aqui, ó, meu querido Sérgio Serrada, atuamos juntos lá no Instituto Olga Cos, grande beijo para você, tô vendo ele online aqui agora. Excelente profissional, viu? Pessoa muito legal. Você estava comentando, então, Caetano, desse processo de... Não, você estava falando da questão ampliação, de fazer né? vários parceiros, ampliação a partir de empresas privadas, inclusive. Ótimo. Uma coisa que, enfim, também a pessoa que está aqui assistindo já sabe, né? A única questão que a gente coloca como importante de trazer aqui como entrevistados, pelo menos é assim que a gente vai fazer, pelo menos nos próximos 2 anos, porque são centenas de organizações que a gente, de alguma forma, já avaliou, então, seja pelo Prêmio Melhores ONG, seja pelo próprio selo do ar. Então, só aí a gente já tem muita organização para entrevistar, né? No caso de vocês jogaram várias vezes o Prêmio Melhores, tem o selo também. E a gente também faz essa puxada do pessoal, vamos chamar assim, porque efetivamente todo o resto ele se compõe a partir dessa
eficiência no que é em relação às documentações, procedimentos, metodologias, né? Que é isso, no final das contas, que a gente avalia. A gente, pelo menos não neste projeto de entrevista, a gente tem a intenção de trabalhar essas questões mais documentais, vamos chamar assim. Provavelmente isso depois possa virar alguma outra coisa, talvez algumas formações específicas e técnicas, né? Mais técnicas. Perfeito, aqui é uma conversa realmente mais de pessoas, entre pessoas, né? E eu achei interessante, porque eu até falei, como é que a gente poderia equacionar isso, né, para a futura ideia da gestão compartilhada? Porque a gente fala muito sobre gestão, a gente defende, valoriza, avalia, valida gestão, boa gestão, gestão eficiente, mas eu acho que a gente, de alguma forma, a gente não tem isso muito claro sobre a gestão compartilhada. Como a gente poderia equacionar isso, como poderia avaliar isso? Eu acho que é um tema muito interessante. E eu então queria te fazer essa pergunta desafio aí, né? Se você vê uma forma que isso pudesse ser como uma ideia futura, né? Que a gente pode até conversar mais para frente, mas com uma ideia de como que a gente poderia avaliar ou verificar uma boa gestão compartilhada. E na sequência isso, depois já ir falando um tchau, mas primeiro responde essa pergunta tranquilamente, depois a gente faz esses últimos minutos aí de tchau. Não, muito legal, Marcelo. E conte comigo, vamos pensar juntos. Quando a gente fala em gestão compartilhada, as pessoas às vezes tendem a enxergar isso como, poxa, mas aí vai virar bagunça, todo mundo vai dar pitaco. E não, gestão compartilhada não é isso, né, pessoal? É primeiro saber ouvir. Entender as dores, entender onde estão os gaps, os pontos que precisam ser melhorados, né? E a partir daí, você envolver pessoas estrategicamente, as pessoas que estão ligadas. Então, o que eu já vi em algumas instituições pelo qual eu passei uma pessoa elabora o projeto e quem vai executar não participou da elaboração desse projeto. E aí fica, poxa, colocaram uma meta para atender lá 500 pessoas da comunidade nesse projeto, o projeto foi aprovado, incentivado, precisamos executar, como que eu vou atender? E esse projeto ele não estava ligado à estrutura da instituição, né? No sentido, poxa, vou atender vou conseguir utilizar o público interno que eu já atendo, ou vou ter que captar novos 500 atendidos da comunidade? Então, quando eu falo em gestão compartilhada, é uma gestão de uma forma estratégica, pessoas estratégicas, de uma forma que estejam todos envolvidos diretamente ali a execução de uma determinada ação, né, para não ter essas surpresas, né? Poxa, eu só o individualismo ele é algo muito perigoso dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, né? Minha função é só elaborar projeto, eu elaboro projeto, meu projeto foi escrito, elaborado, aprovado, agora o coordenador, quem vai executar, que cumpre o papel dele, não funciona assim, né? Eu tenho trabalhado em todos os lugares que eu passo esse processo de desfragmentação. Acho que a gente tem que desfragmentar, né? Uma instituição, uma empresa, ela é feita por diversas áreas, diversas pessoas, e cada um não pode puxar a cordinha para o seu lado, puxar a corda para um lado. Ele tem que ter um objetivo comum, tem que ter um planejamento estratégico, tem que ter uma visão, uma missão, um sentido de unidade, né? Porque senão não faz sentido. Não faz sentido você trabalhar no coletivo de uma forma individual. Não faz sentido, né? Então, é muito importante isso quando a gente fala em gestão compartilhada, Marcelo, nesse sentido de alinhamentos, de planejamentos, né? Não é que cada um vai falar, compartilhado, você pega informação lá e escuta qualquer pessoa, não funciona assim, é de uma forma organizada, de uma forma estruturada, e a gente tem experiências de que, dessa forma, uma gestão compartilhada, né, a organização, o projeto, os resultados, eles estão atingidos de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais alinhada, com todo o processo, né, muito bem alinhado de prestação de contas, de transparência, de relacionamento com os parceiros. Todo mundo ganha. Eu falo que uma gestão compartilhada bem feita, né, todo mundo ganha. Maravilha. Caetano, foi um prazer conversar com você, te conhecer também. Como eu disse, a gente nunca tinha se falado assim, né, com tanto tempo de assunto. E poxa, que legal, foi muito gostoso, cara. Parabéns pela sua trajetória, parabéns por tudo que você andou fazendo, desde
ser músico, né? Ou seja, psicanalista, consultor, serviço social, enfim, tem uma trajetória bacana. Eu acho muito legal quando a gente faz essas entrevistas, porque descobre justamente por trás do cartão de visita, né, de onde a pessoa é, uma pessoa que tem uma história, e geralmente uma história bem interessante de se ouvir. Agradeço também as pessoas que nos assistiram aqui ao vivo, que acompanharam a gente. É sempre bom saber, eu fico lá confirmando se está todo mundo, né, se ninguém sai entra dois no lugar, enfim. Então, tivemos aqui uma constantemente gente assistindo a gente, muito legal. Vocês já sabem que também vamos gravar, isso aqui está sendo gravado, vocês vão receber isso aqui por replay, vai depois estar também no canal da Certificadora Social, Instituto do Ar, para assistirem depois. Por último, queria deixar as palavras finais para você, então, Caetano, quer se despedir do pessoal, quer comentar alguma coisa, fique à vontade, fale aí. Poxa, Marcelo, acho que foi muito gostoso, cara. Acho que isso é um exemplo de que as coisas leves, né, as coisas de uma forma carinhosa, de uma forma gostosa, elas fluem muito melhor, né? E acho que a nossa vida ela tem que ser assim em todos os sentidos, né? Seja na gestão, seja no nosso âmbito pessoal, profissional, né? E só para finalizar, né, você falou, poxa, Caetano, eu falo que minha história, eu brinco, né? Eu falo, o Caetano parece Forrest Gump, né? Porque foi músico, não sei o quê, foi refém, né? Mas, gente, isso é mais uma dica de que trabalhem as soft skills com a equipe de vocês. Tem pessoas que têm experiências maravilhosas, têm uma habilidade com algo que ela pode somar no trabalho. Então, na gestão, eu trabalho muito essa questão, né? Poxa, procure conversar com as pessoas que estão ali com você, com a sua equipe. Às vezes uma sabe fazer uma atividade artesanal, a outra tem um dom. Utilizem, trabalhem as soft skills da equipe de vocês, na instituição de vocês. Isso vai enriquecer muito o trabalho, tá? No demais, Marcelo, é isso. Queria mandar um abraço carinhoso, foi muito gostoso, cara, participar aí da nossa conversa, e sigo à disposição aí nas redes sociais também. Maravilha. Obrigado mais uma vez, então, Caetano. Obrigado, equipe, time também que está aqui por trás, os bastidores, o pessoal que nos assistiu. Quem quiser depois, avise, se gostaram, avise, que vocês já estão inscritos, mas avisem outras pessoas também para se inscreverem e começar a receber os avisos semanais das outras entrevistas. Até mais, até a próxima. Obrigado mais uma vez. Até mais, grande abraço, gente. Tchau, tchau.